de número 7, Gênesis 4, verso 1 ao verso de número 7. Nós queremos, nesta manhã, falar sobre o princípio do culto a Deus. E iremos, então, falar sobre o culto que agrada ao Senhor. E eu peço a atenção dos irmãos, você que está em casa agora, aproveita para multiplicar esta transmissão, nos ajude a alcançarmos mais vidas e abençoarmos mais pessoas através da poderosa palavra do Senhor Jesus. Os irmãos que encontraram o texto, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquirir um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Oremos. Bendito Deus, fala conosco nesta oportunidade. Ministra a tua palavra aos nossos corações, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. Abre, ó Deus, as portas dos céus sobre nós e ministra, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, é no teu nome que nós queremos te ofertar esse momento de louvor, este momento de adoração, este momento em que nós queremos, meu Pai, estar concentrados em tua palavra, louvando e exaltando o teu nome, Senhor. Recebe neste momento o nosso culto, recebe a nossa adoração e fala conosco, meu Pai. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. É no teu nome que nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha também em suas mãos um papel, uma caneta, se for necessário, para que você possa fazer as devidas observações para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, em Gênesis capítulo de número 4, verso de número 1 ao verso de número 7. Hoje nós falaremos sobre o princípio do culto a Deus. Aqui nós temos, propriamente dito, o primeiro ato de um culto ofertado ao Senhor. Obviamente que Adão e Eva já haviam feito os cultos a Deus. Mas aqui nós temos a primeira descrição de uma oferta que foi separada para ofertar ao Senhor. E nós percebemos, através da história de Abel e Caim,
que a maneira como nós nos aproximamos de Deus vai então revelar o nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão com Deus, a maneira como nós nos aproximamos para adorá-lo, vai dizer muito sobre como nós entendemos ou como nós temos esse relacionamento com o Senhor. No mundo hoje, irmãos, de um modo geral, há uma busca maior das pessoas em ofertar cultos a Deus. Nós sabemos que em vários lugares do Brasil e do mundo, as pessoas elas se reúnem para cultuar e para ofertar o seu louvor ao Senhor. Mas uma pergunta importante é como elas estão adorando. Tendo em vista que a adoração faz parte da vida cristã, na verdade, nós fomos criados para adorá-lo, nós fomos criados para ofertar a Deus o nosso culto. É muito importante nós sabermos o que Deus deseja que nós o ofertemos, o que Deus deseja que nós coloquemos em seu altar. É verdade que algumas pessoas, elas participam do culto apenas por questões de tradições. Meus pais fizeram e eu também faço. Meus avós fizeram e eu também continuo fazendo. Nós vivemos em um país também muito religioso, então há pessoas que fazem por pura religiosidade. Há pessoas que ofertam a Deus um culto apenas por causa de uma conquista, por causa de uma vitória. Você, tão quanto eu, conhece pessoas que elas dizem: pastor, eu quero dar um culto, mas ela quer dar um culto apenas por uma vitória que ela conseguiu. Depois que ela dar esse culto, nunca mais ela volta para cultuar a Deus. Elas nunca mais voltam para ofertar a Deus um culto, porque Deus recebeu ou ela ofertou a Deus apenas uma conquista. Há aquelas pessoas também que se preocupam muito mais com a questão estética do culto do que com o próprio culto. Aquelas pessoas que se preocupam se a pintura da igreja está legal, preocupa se o banner está legal, se a farda realmente está combinando, se o sapato está combinando, se o laço está combinando, se o jarro também está legal, se a estrutura, a estética do que vai ser oferecido está legal, se há alguém na recepção, se não há. Então, aqueles que no culto ele se volta apenas para a estética do culto, mas não se preocupa com a essência do culto, que é a adoração a Deus, que é uma oferta no altar do Senhor. E aí a gente volta para a pergunta: será que Deus aceita todo culto que a Ele é oferecido? Será que Deus se agrada de tudo que é levado para o altar de Deus como culto? A história de Caim e Abel nos ensina princípios fundamentais sobre o culto que agrada a Deus e o culto que também não agrada a Deus. Veja que ambos, tanto Caim como Abel, trouxeram uma oferta para o altar do Senhor, mas também é verdade que um foi bem recebido, o outro foi rejeitado, mostrando para nós que nem todo culto que é ofertado ao Senhor, ele é aceito. E aí a gente vai então para uma outra pergunta: e qual a diferença então do culto de Abel para o culto de Caim? Aí alguns dizem: pastor, a diferença está na oferta. É porque Caim ofertou cereais, ofertou o fruto da terra, mas Abel,
ele trouxe então um sacrifício de animal, e a oferta de sangue agrada ao Senhor. E há muitas colocações sobre por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Mas veja que não foi apenas o tipo de oferta. Nós percebemos por esse texto e pelos textos paralelos mencionados no Novo Testamento, que o problema da oferta de Caim estava na motivação do seu coração, estava no seu interior, porque a Bíblia deixa muito claro que antes de Deus aceitar a nossa oferta, Deus recebe a vida do ofertante. Nunca esqueça esta verdade. A oferta, ela é inseparável do ofertante. Nós não podemos colocar algo no altar de Deus sem que Deus olhe para o interior do nosso coração e veja qual é a intenção do coração. Portanto, a oferta e o ofertante é inseparável. Sempre que você traz a oferta, por melhor que ela seja, Deus, primeiro, Ele olha para o nosso coração. Ele olha para a disposição do nosso coração. E antes de Deus aceitar a nossa oferta, Deus quer aceitar a nossa vida. O verdadeiro culto, irmãos, tem alguns elementos que nós podemos extrair do primeiro culto oferecido a Deus aqui e expresso em Gênesis capítulo 4, verso 1 ao verso 7. E eu quero trazer aqui aos irmãos alguns princípios que norteou o culto aqui nesse texto. Primeiro, nós precisamos entender que o culto que agrada a Deus, ela nasce de um coração sincero, reverente, cheio de temor, de fé, porque Deus não aceita apenas a oferta, mas Deus aceita o ofertante. Aqui nós temos, irmãos, eu não vou entrar nos detalhes de Eva conhecendo Adão e tendo Caim, depois tendo Abel, porque aí caberia uma outra mensagem. Eu vou focar diretamente na questão do culto. Mas, irmãos, a primeira observação que nós podemos fazer nesse texto da palavra de Deus é que não há em nenhum momento nesse texto Deus dizendo, me cultuem. Não há nenhum momento Deus dizendo, a partir de agora, me ofertem. Não há nenhum momento Deus dizendo, tragam no meu altar uma oferta. Não há nenhum momento Deus dizendo, assim diz o Senhor para Caim ou para Abel, ofereçam a mim um culto. Você encontra isso no texto, sim ou não? Não, não há. Então qual é, pastor, o primeiro princípio de um culto que agrada a Deus? Diga comigo assim, voluntariedade. Entendeu? Deus não pediu a oferta. Deus não disse, Caim, traga uma oferta. Deus não disse. O primeiro princípio de um culto ofertado a Deus e que agrada ao Senhor é um culto que você faz voluntariamente. É um culto que você faz com a disposição voluntária do seu coração. Em Gênesis 4, vemos que Caim e Abel trouxeram ao Senhor uma oferta. E não havia até então nenhuma ordem explícita para o culto a Deus. Então, tudo aqui aponta para um ato voluntário, tanto de Abel como de Caim. O desejo de adorar partiu então do coração de cada um. O desejo de trazer uma oferta parte do coração de ambos. Eles decidiram trazer uma oferta, mesmo sem haver uma ordem expressiva para eles ofertarem. Há algumas razões para isso, possivelmente, porque Adão e Eva devem ter ensinado a ele o princípio do culto, o princípio da oferta a Deus, o princípio da adoração ao Senhor. Mas veja que não há nenhuma ordem expressa por Deus para eles ofertarem. Então eles vêm voluntariamente, irmãos, o culto é um ato voluntário. O culto parte da disposição do coração de dizer, eu vou adorar, eu vou cultuar,
Eu vou bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Não havia nenhuma ordem de Deus, me cultue, mas eles quiseram cultuar a Deus. Até aquele momento não havia nenhum detalhe de qual seria a oferta agradável. Por isso que não podemos julgar a oferta, porque até o momento Deus não disse: eu quero somente sacrifício de animal, eu quero somente cereais. Deus não disse em nenhum momento qual era o tipo da oferta. Então toda oferta trazida a Deus, já que não havia nenhuma regra ainda, não havia nenhuma orientação ainda, era uma oferta agradável ao Senhor. Toda oferta, eu digo, qualquer coisa que alguém resolvesse então do seu coração trazer ou ofertar voluntariamente ao Senhor. Então veja que os dois irmãos sentiram o desejo de se aproximar de Deus e expressar a sua gratidão. Abel ofertar a gratidão por causa dos seus animais que estavam prosperando. Caim em trazer uma oferta ao Senhor porque o seu pasto estava, ou porque o seu campo estava prosperando. Então ambos trouxeram uma oferta de gratidão a Deus. Isso mostra que o verdadeiro culto a Deus nasce da consciência de quem Deus é e do desejo de honrá-lo, de louvá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo, de engrandecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Parte do interior, irmã Maria, do coração, dizendo: eu quero ofertar a Deus. Irmãos, me permita, no contexto bíblico, no contexto do Novo Testamento, é simplesmente inconcebível a ideia, por exemplo, de Paulo chegando para Silas, dizendo: Silas, hoje tem culto, tu tem que vir. Se tu não vir, eu disciplino. Se tu não vir, olha, você vai ser afastado. Silas, acorda, é hora de cultuar. Olha, Silas, ei, olha o culto, hein? Ei, vigia. É inconcebível, não tem essa ideia. Você não encontra em nenhuma parte do Novo Testamento os apóstolos, Pedro, Paulo, João, Tiago, pegando o meu evangelista, fique de pé aqui por favor, pegando alguém pelo braço, né, assim: vamos, hoje tem culto, você tem que ir, vamos lá, tem que ir, vamos, acorda, desperta, você tem que cultuar. Olhe, eu vou passar na tua casa para te pegar, senão tu não vem, né? Eu vou passar para te pegar. Não existe, irmãos, esse caso. Nós fazemos isso hoje porque mostra a precariedade, a deficiência espiritual da nossa geração. Nós fazemos isso hoje porque mostra a deficiência espiritual da nossa geração, que está igual um carro velho, só pega se empurrar. A nossa geração perdeu esta consciência de: vou cultuar a Deus, de um ato voluntário, de uma consciência, minha querida irmã Jacilene, voluntária de dizer: eu vou ofertar a Deus. Nós vivemos uma geração que só pega no empurrão. Tem que estar toda hora. Hoje tem culto, olha, lê a Bíblia, olha. Irmãos, no contexto do Novo Testamento, a gente percebe que eles iam voluntariamente. E vocês vão ver nas demais ministrações o desejo de estar na presença de Deus, de estar adorando ao Senhor, de estar ofertando ao Senhor como um ato voluntário, uma disposição voluntária do seu coração. Pior, existem ainda aqueles que, para cantar ou para pregar, tem que ter uma ofertinha. Se não tiver oferta, não dá para mim. Um dia desse, um irmão estava me falando que teve um pregador que ele foi pregar numa igreja, ele não acertou os detalhes. Aí, quando terminou de pregar, a irmã deu para ele um copo de suco e um cachorro quente. Aí ele ficou muito bravo. Ele disse: eu saí de tão longe para pregar, a irmã não me deu nenhuma oferta. A única oferta que eu recebi foi um copo de suco e um cachorro quente. Ele estava bravo, virado, porque a irmã não ofertou a ele como deveria. Eu conheço a história de um pregador que, quando chegou para pregar no culto, ele estava combinado receber uma determinada oferta. O pastor alegou que não poderia pagar aquela oferta e iria dar uma oferta menor. Ele ficou extremamente chateado, já estava no culto e a pregação, que seria de 1 hora, ele pregou 20 minutos e entregou o microfone.
Nós estamos vivendo essa geração, irmãos, onde as pessoas perderam a disposição voluntária para adorar. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva abençoar, irmãos. Todo cantor e pregador, eu sempre oriento os irmãos aqui, quando você convidar, se encarregue de ajudá-lo no transporte, paga o Uber, paga o transporte, abençoa a vida dele, se possível, dê mais do que a passagem, dê um dinheirinho para quando ele chegar lá na estação, ele comprar um cachorro quente, dê um dinheirinho para ele ir num restaurante, abençoe. Agora, cuidado quando alguém diz assim, eu só vou para o X. Eu só vou para o Y. Perdeu a voluntariedade, a motivação já não é mais o culto, a motivação é a oferta. A motivação já não é mais adorar, a motivação é o que ele vai ganhar em torno, como retorno. Então, irmãos, é preciso nós termos essa disposição voluntária para nós ofertarmos a Deus, irmãos. Aleluia. Nós devemos ter voluntariedade no culto ao Senhor. Que o seu culto seja sempre um ato voluntário. Eu quero, eu vou. Ainda que tenha o incentivo, o convite, mas diga assim, eu decidi hoje ofertar isso ao meu Deus, oh glória. É por isso e outras mais que algumas ofertas não são aceitas. Nem toda oferta é aceita por Deus, isso está claro aqui no texto. Ambos trouxeram ofertas, glória a Deus e aleluia. Caim trouxe uma oferta, Abel também. Mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Alguns estudiosos, como João Calvino, ele argumenta que a exclusão da oferta de Caim foi simplesmente pelo tipo da oferta. Não, ou melhor, não foi simplesmente pelo tipo da oferta, mas pela atitude do seu coração. Veja que a rejeição de Caim não foi por causa que a oferta era de cereal, mas era a atitude do coração de Caim, irmãos. O Ari Wisby, ele diz que Deus vê primeiro o ofertante, depois Deus vê a oferta. Oh glória! Primeiro Deus vê a disposição do adorador, depois Deus vê a oferta. Oh, aleluia, aleluia. Quando você disse que viria para cá hoje, Deus disse, deixa eu olhar o coração dele, deixa eu olhar o coração dela. Qual é a disposição do coração? Aleluia. Porque primeiro Deus olha para a nossa atitude, para só depois olhar para a nossa oferta. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, verso 7. Então veja que não se trata do que nós oferecemos, mas se trata também de como nós oferecemos. Porque se o nosso coração não está em sintonia com Deus, nosso entusiasmo se torna vazio. Imaginem que alguém traga uma grande oferta para o Senhor, mas a motivação está errada. A oferta é grande, mas a disposição é pequena. Portanto, irmãos, o culto se torna vazio. Agora olha para o culto de Abel, irmãos. Abel ofereceu ao Senhor o melhor, Caim não. O texto é claro que, além da disposição do coração de Abel, nós temos também a oferta de Abel. Diferente da oferta de Caim. Quando a Bíblia fala da oferta de Caim, diz, e ofertou Caim a Deus. Mas quando fala da oferta de Abel, diz, Abel separou das primícias uma oferta ao Senhor, meu Deus. A diferença da oferta, o texto diz que Abel trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura destes. Já sobre Caim, a Bíblia não faz menção de que ele trouxe as primícias. O Talmud, um comentário judaico, diz que Caim trouxe o pior que ele tinha. Eu não creio que Caim trouxe o pior, não creio. Eu creio que Caim trouxe o que era bom, mas não era o melhor. Eu vou repetir, Caim trouxe o que era bom, mas não era o melhor. Quando nós olhamos para a oferta de Caim, isso mostra
que Deus não aceita nada que não seja o nosso melhor. Ele merece o melhor de nós. Por quê, pastor? Porque Ele deu o melhor para nós. Ele deu o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Caim ofereceu, irmãos, algo bom, mas não era o melhor. Tem muita gente, minha diaconisa Juliana, que oferta o que é bom, mas não é o melhor. Faz o que é bom, mas não é o melhor. Faz um bom sacrifício, mas não é o melhor sacrifício. Dar um bom glória a Deus, mas não é o seu melhor glória. Dar o seu bom aleluia, mas não é o seu melhor aleluia. Dar a sua adoração, mas não é a sua melhor adoração. E Deus está interessado que nós ofertamos para Ele o melhor. Será que nós temos oferecido a Deus algo bom, mas não é o melhor? Será que nós temos dado para Deus uma boa parte do nosso tempo, mas não o melhor do nosso tempo? Será que nós temos dado para Deus uma boa parte do nosso recurso, mas não é o melhor dos nossos recursos? Será que nós temos dado para Deus, irmãos, a nossa atenção, mas não é o melhor da nossa atenção? Então veja que é importante nós darmos para Deus o nosso melhor, porque infelizmente nós temos vivido uma geração em que entrega para Deus, irmãos, algo bom, mas não o seu melhor. E Deus não está interessado apenas naquilo que é bom, Deus está interessado que você oferte para Ele o seu melhor. É importante que nós lembremos que Deus não aceita nada a menos que nós entreguemos para Ele o nosso melhor, que possamos refletir sobre isso, porque isso se refere à maneira como nós ofertamos a Deus. Nós não apenas devemos honrá-lo com aquilo que nós temos e somos, mas devemos honrá-lo com o melhor daquilo que somos e daquilo que nós temos, porque Deus merece o que há de mais precioso. Louvado seja o nome do Senhor. Oferte sempre o melhor. Oh, glória! Se você veio para adorar, adore com o seu melhor. Se você veio para glorificar, glorifique com o seu melhor. Se você veio nesta manhã para derramar a sua alma perante o Senhor, não deixa nada no vaso, derrama tudo perante o Senhor. Dê a Ele o seu melhor nesta manhã. Deus, Ele está recebendo o teu melhor como oferta agradável às suas narinas. Então dê para Ele o seu melhor glória, dê para Ele o seu melhor aleluia, dê para Ele a sua melhor adoração, dê para Ele a sua melhor oferta, dê para Ele o melhor do seu tempo, dê para Ele o melhor dos seus recursos, dê para Ele o melhor da sua atenção. Oferte ao Senhor nada mais, nada menos do que o melhor. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Primeiro princípio de um culto que agrada a Deus, qual é? Voluntariedade. O culto precisa ser um ato voluntário. Segundo princípio de um culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus é um culto que parte não do exterior. Porque veja, antes de Deus receber a oferta, Deus já sabe quem? O ofertante. Então, o segundo elemento de um culto que agrada a Deus é um culto que parte de uma reverência interior. É um culto que parte da disposição interior. É um culto que parte da disposição da nossa alma. É um culto que está muito além, meu querido Leonardo Quintino, daquilo que nós fazemos externamente. O culto a Deus, minha diaconisa Maria, tem muito a ver com aquilo que está lá dentro do nosso coração. É a reverência interior. Veja que a diferença entre o culto de Caim e o de Abel não estava na oferta que era externa. Mas a grande diferença, embora houvesse diferença na oferta externa, como a gente pontuou, mas a grande diferença não estava na oferta externa. A grande diferença estava na atitude interna do coração. Porque a verdadeira adoração, porque o verdadeiro culto começa no
coração. O culto de Caim não partiu de um coração reverente ao Senhor. Consequentemente, se não havia reverência interna, você acha que a oferta seria reverente? Não. Porque a disposição do coração não foi reverente. Se nós não temos reverência interna, muito provavelmente nós não teremos reverência externa. Então é preciso, irmãos, que o culto parta de um coração reverente. Caim trouxe sua oferta, mas seu coração não estava inclinado para Deus. Fica evidente, irmãos, na sua ocorrência do culto e pós-culto, ao perceber que Deus não aceitou a sua oferta, a Bíblia diz que Caim ficou irado. A Bíblia mostra que Caim ficou com inveja, a ponto de dar lugar a essa ira e a esta inveja e assassinar o seu irmão. Meu Deus! O primeiro assassinato na história acontece por causa de um coração irado, invejoso, que não ofertou o melhor para Deus. Irmãos, Caim, ele não oferta para Deus um culto de fé. A oferta dele não foi oferecida por fé. Pastor, como assim não foi por fé? Fica claro, Hebreus capítulo 11, versículo 4 nos diz que Abel ofereceu um sacrifício por fé, enquanto Caim aparentemente não teve a mesma disposição. Então a oferta de Abel foi aceita porque Abel oferece por fé. Caim não oferta por fé. Caim não oferta por uma crença, por uma fé, uma confiança inabalável em Deus. Ele não oferta por isso. Então a oferta de Caim não parte do princípio da fé, diferente da oferta de Abel, que começa por causa da sua fé, da sua confiança em Deus. Caim oferta, mas não por fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós olhamos para o coração de Caim, primeiro, vemos que ele não ofertou por fé. Segundo, ele não ofereceu o seu melhor. Ele não oferece o seu melhor porque é um reflexo do seu coração. Sempre que alguém faz algo minguado, irmãos, é por causa que o coração já dizia isso. Porque aquilo que nós fazemos externamente revela o que nós temos no interior. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não tenho dúvida de que você faz daquilo que o seu coração está cheio. Se seu coração está cheio de gratidão, de louvor a Deus, você separará o melhor para Deus. Mas se seu coração não tem fé suficiente, não está realmente derramada perante o altar de Deus, você já não oferta como deveria, porque não faz então o seu melhor. Veja como mencionamos, não há indicação de que Caim tenha trazido o melhor da sua colheita. Ele simplesmente separou o primeiro fruto que viu. Ele vai no seu campo e separa o primeiro fruto que vê. Ele não teve o cuidado de separar o melhor do fruto, como fez Caim, ou como fez Abel. Abel, irmãos, ele vai no seu campo, vai no seu pasto e separa o melhor das suas ovelhas, o melhor dos seus animais. Já Caim, ele vai ao campo e separa qualquer fruto e oferta ao Senhor. Então veja que ele não ofertou o seu melhor. Outro detalhe que nós percebemos no coração de Caim, ele não estava disposto a concordar com o seu erro. Ou seja, ele não estava disposto a reconhecer que errou. Quando Deus chamou a atenção de Caim, dizendo: Caim, por que estás irado? Por que estás com um semblante decaído? Se tu fizeres o que é certo, porventura não serás aceito. Deus está dizendo: Caim, se tu corrigir, tu vai ser aceito. Se tu corrigir, a tua oferta será aceita. Mas veja que Caim não reconhece o seu erro. Deus chamou a atenção de Caim, deu-lhe a oportunidade de mudar, mas ele decidiu
continuar na dureza do seu coração, ele decidiu continuar na inveja, na ira e com desejo maligno no coração, a ponto de que não dominou esse mau desejo. Se Eva pecou por causa da tentação ofertada por Satanás, Caim peca por causa da natureza rebelde, inclinada para o pecado, indisposta a obedecer à voz de Deus. Então veja, irmãos, como é importante você estar disposto a reconhecer seu erro. Já percebeu que nós, seres humanos, temos uma dificuldade imensa de reconhecer o nosso erro? Geralmente, quando somos chamados à atenção, a gente fica bicudo, faz cara feia, fica chateado. Alguns pensam até em abandonar tudo ou largar tudo. Mas é importante nós reconhecermos quando erramos. John Stott comenta dizendo que a essência do pecado é a recusa em permitir que Deus seja Deus. Porque a essência do pecado é uma rebeldia contra a autoridade divina. Deus quer uma coisa, mas o coração rebelde quer outra. Deus quer que Caim volte e faça um novo culto corretamente e seja aceito, mas Caim não está disposto a arrancar a ira do coração. Caim não está disposto a arrancar a inveja do coração. Caim não está disposto a desistir dos seus projetos malignos e desistir inclusive de ofertar um culto a Deus conforme ele pensa e não conforme Deus pensa. Irmãos, Caim, ele queria que Deus aceitasse a sua oferta do seu jeito. Ou seja, ele não queria se submeter ao que Deus desejava. É um perigo quando nós queremos cultuar a Deus do nosso jeito. E aí a gente inventa todo tipo de culto. E aí a gente inventa todo tipo de modismo para o culto. A gente então cria liturgias que fogem ao princípio bíblico. E aí a gente cria então cultos que fogem dos princípios cristãos. Irmãos, o culto a Deus deve ser segundo a vontade de Deus. Segundo Deus, Ele quer que nós ofertemos para Ele. Agora olhe para o culto de Abel. O culto de Abel foi o fruto de um coração reto. O culto de Abel foi fruto da fé. Abel, por outro lado, ofereceu um culto com fé, com sinceridade. O seu coração estava inclinado para Deus antes mesmo do seu corpo. O culto de Abel, irmãos, partia de uma inclinação interior do coração. Isso está confirmado em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé ofereceu Abel a Deus o mais excelente sacrifício que Caim. Louvado seja o Senhor. Deus, nesta manhã, Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor sacrifício, a sua melhor adoração, porque a verdadeira adoração envolve um coração submisso, envolve um coração inclinado. Antes mesmo de você dobrar os seus joelhos, antes mesmo de você dobrar a sua face, Deus está dizendo: dobre o seu coração perante mim, dobre a sua alma perante mim. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da submissão externa, tem a submissão interna. Martim Lutero, irmãos, o grande reformador, afirmou que o culto verdadeiro é aquele que vem de um coração que confia em Deus e crer que Ele é o único que lhe dá as dádivas que possui. E por isso nós devolvemos ao Senhor a glória que lhe é devida. Isso mostra, irmãos, que nós devemos examinar o nosso coração, para ver se nós estamos apenas cumprindo rituais ou se realmente nós estamos entregando o nosso coração por completo no altar do Senhor. Deus deseja que nós o cultuemos com um coração totalmente inclinado a Ele. Esse é o culto que agrada ao Senhor. Um culto realizado por fé. Um culto que nós oferecemos para Deus a partir do nosso interior. Não é apenas algo externo, não é algo apenas estético, mas é uma disposição interna do nosso coração. Aleluia. Enquanto eu preparava esta palavra, Deus falava no meu coração que a nossa geração, ela se inclina com o corpo, mas não se inclina com a alma. Elas gostam, minha diaconisa Juliana, de performance. Gosta de demonstrar que faz, ou de demonstrar que é. Mas ela não inclina o coração
Sabe por quê? O culto que parte do coração, esse culto não é visto por todos. Esse culto, ele é particular. Esse culto não é notório. E a nossa geração é a geração selfie. É a nossa geração perceptível. É a nossa geração que quer ser vista. Então ninguém quer adorar com o coração, porque o que importa é o que as pessoas vão pensar de mim quando eu adoro externamente. Eu posso até não estar no culto, minha mente pode estar até lá fora, minha mente pode estar até distante, mas desde que todos percebam que eu sou avivado aqui, desde que todos percebam que eu levanto a mão, que eu pulo, que eu grito, que eu marcho, que eu sou animado, que eu sou assim, que eu sou assado, é o que importa. Mas para Deus, Deus não se agrada de teatro, Deus se agrada da disposição do nosso coração. Aleluia. Que nosso pulo, que nosso glória, que o nosso aleluia, que é o nosso marchar, que é o nosso levantar de mãos, que é o nosso ficar de pé, que é o nosso brado de glória a Deus externo, parta de um coração que já está inclinado, de um coração que já está derramado no altar de Deus, de um coração que já está quebrantado e contrito perante a presença do Senhor, porque se o seu coração já está inclinado, meu irmão, o teu glória faz sentido nos céus, porque se o teu coração está inclinado, o teu aleluia faz sentido no céu, porque se a tua alma está inclinada, a tua adoração externa tem todo sentido diante de Deus, porque Ele vê que há uma conexão, meu diácono Amaro, entre alma e gesto, entre coração e glória a Deus verbal, entre coração e o aleluia verbal, há uma conexão. Então os céus recebem a adoração que parte do interior. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Raio barada halada karalada. Raio barada karalada salalahaio la barada. Oh, aleluia. Deus está vendo a disposição do teu coração. Deus está vendo o teu sacrifício interior. Deus está vendo a tua oferta interior que está sendo colocada nesta manhã no altar do Senhor, no altar de Deus. Então adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, bendiga o nome dEle, porque hoje Deus está fazendo uma coisa nova na tua história, na tua vida. Deus está trabalhando no nosso interior para que tenhamos uma alma inclinada a adorá-lo. Oh, aleluia. Alabarada cara labarada, shulalahaio labarada. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pastor, como eu posso ofertar um culto agradável a Deus? A partir desta compreensão, a partir dessa história de Abel e de Caim, como nós podemos ofertar um culto agradável a Deus? Primeiro, você já percebeu que para nós ofertarmos um culto agradável a Deus, a vida, ela vem antes da oferta. Diga comigo, a vida, mais forte. A vida vem antes da oferta. Deus, Ele rejeitou a oferta de Caim, porque a sua vida estava errada diante de Deus. Deus rejeitou a oferta de Caim porque a sua atitude interior não estava correta. Então, antes de nós sermos aceitos, a nossa oferta ser aceita diante de Deus, Deus precisa nos aceitar. É por isso que antes do culto, todo culto, é preciso nós fazermos um autoexame no nosso coração.
Antes de nós levantarmos as mãos e abrirmos a nossa boca para adorar, nós devemos examinar o nosso interior, porque Jesus nos ensina que antes de nós ofertarmos, nós precisamos corrigir o nosso altar. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 ao versículo 24, Jesus disse: se trouxeres a tua oferta no altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai primeiro se reconciliar com teu irmão, depois tu volta e oferta a Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo? Porque, irmãos, olha que cena. Jesus está dizendo que se tu vier trazer uma oferta, fica aqui em pé, meu evangelista, me ajude aqui a pregar. Eu estou trazendo uma oferta ao Senhor, eu entreguei. Imagine que ele aqui está simbolizando o Senhor. Eu entrego aqui a oferta para ele. Só que aí, eu me lembro de que eu tenho alguma coisa, meu irmão tem alguma coisa contra mim. Olha o que Deus diz: para o culto. Pare o culto, pare de ofertar, pare de cultuar, deixa a oferta lá no altar, vá primeiro se reconciliar, se reconciliou, se corrigiu, ajeitou a vida, aí você volta e oferta ao Senhor. Veja que Deus está mostrando para nós que a vida vem antes da oferta. É preciso se reconciliar primeiro. É preciso se ajeitar, se consertar primeiro para poder ofertar, para poder adorar ao Senhor, para poder cultuar ao Senhor. É necessário primeiro, irmãos, nós entendermos que antes da oferta, Deus quer a nossa vida. Russell Shedd explica: Deus se preocupa mais com o adorador do que com o seu entusiasmo. Que adianta você chegar aqui muito cheio de entusiasmo, aleluia, glória a Deus, eu vim adorar, eita glória, estou aqui, hoje eu vou sair rouco daqui, hoje eu vou acabar o solado do meu sapato, porque eu vou marchar, eu vou pular, eu vou dar glória, aleluia, meu Deus, vai ser forte. Mas como está o coração? Como está a disposição interior? Porque mais do que entusiasmos, Deus quer que nós então, aleluia, estejamos diante dele, aleluia, como a primeira oferta, como o primeiro sacrifício. Isso significa que o nosso caráter e a nossa vida espiritual é mais importante do que os rituais que nós fazemos. A nossa vida diante de Deus é mais importante do que os rituais, irmãos. Outra lição que nós aprendemos com esse texto: ofereça a Deus o seu melhor. Ofereça o seu melhor. Imagine que Deus mandasse você agora levantar as mãos. Levante a mão. Levante a mão. Agora congela aí. Olha para quem está do seu lado. Você acha que ele fez o melhor? Você acha que esse é o máximo que ele pode? Você acha que é o máximo? Não, porque nós estamos acostumados. Pode baixar. Olha, irmã Juliana, levantou logo as duas. Né? Mas veja, você acha que esse foi o nosso melhor? Olhe para o seu irmão e diga assim: você acha que foi o máximo que você podia levantar suas mãos? Poderia fazer mais, não poderia, irmã Maria? Mas nós estamos acostumados a dar para Deus sempre o mínimo. Nós estamos acostumados a ofertar para Deus sempre o básico. Para que dar para Deus um dia todo? Eu vou morar na igreja? Para que ler a palavra todo dia? Agora vai, ler a Bíblia todo dia, para que isso? Orar, para que orar tanto? Que tanta oração? Deus quer ação, ação, ação. É verdade que Deus quer ação, mas Deus quer te ver de joelho, porque a ação deve ser fruto da oração. A ação deve ser depois da oração. Nunca você deve agir primeiro para depois orar. Primeiro você ora, depois você age. Então ofereça para Deus sempre o seu melhor. Abel ofereceu o melhor do seu rebanho.
Isso nos ensina que Deus merece o melhor da nossa vida, do nosso tempo, do nosso recurso, do nosso serviço, da nossa atenção. Muitas vezes damos apenas as sobras para Deus, mas Deus, Ele está dizendo para mim e para você que Ele quer o melhor de nós e não o que sobra. Deus quer o melhor da nossa energia e não apenas a energia que sobra. Deus quer o melhor de mim e de você. Ô pastor, como foi que Abel descobriu que Deus se agradou da oferta? E como foi que Caim soube que Deus não se agradou da oferta? É uma pergunta interessante. Segundo um comentarista bíblico, ele diz que Deus os fez reconhecer a oferta que foi aceita e a que não foi aceita por causa da bênção que veio posteriormente à oferta. Caim olhou para Abel e viu que a fazenda, o campo, o trabalho de Abel, ele foi prosperando e prosperando e prosperando e prosperando. Ele disse assim: por que Deus fez prosperar tanto a oferta dele? Aí ele olhou para o seu campo e percebeu que o seu campo estava cada dia mais entrando em fracasso, a colheita não prosperava, as coisas iam de um problema a outro, de um problema a outro, de um problema a outro. Aí ele ficou triste. Aí Deus foi e começou a falar com ele: por que tu estás triste? Por que tu estás abatido? Aí Deus fala da oferta. Tu não sabe que se tu ofertar corretamente serás aceito? Tu não sabe que se tu se corrigires serás aceito? Então veja que quando nós oferecemos o nosso melhor para Deus, Deus dará o seu melhor para mim, para você, aleluia. Jonathan Edwards, ele diz que a excelência do cristianismo se manifesta na disposição de dar tudo a Deus, dar tudo para Ele. A sua vida dele, a sua casa dele, sua família dele, ofereça tudo para Ele. Pastor, como eu posso oferecer tudo para Ele? No trabalho, ofereça o melhor para Ele. Sirva lá no seu trabalho com excelência. A palavra de Deus diz em Colossenses 2, 23, que devemos trabalhar para os homens como se estivessem fazendo para Deus. Então lá no seu trabalho faça o melhor e o nome do Senhor será glorificado. Todos falarão em uma só voz: aquela irmã é uma bênção, aquele irmão é uma bênção. Olha, o trabalho daquele irmão é tudo certinho, olha, o trabalho dele é honesto. E aí todos vão glorificar ao Senhor através do teu trabalho. Na família, ame e respeite a sua casa como um ato de culto a Deus, porque a casa, a vizinhança, a igreja, a sociedade, todos testemunharão. Olha como ele trata a esposa, olha como ele trata o esposo, olha como ele trata a filha ou o filho, olha como é a família dele, a família dela, e Deus será glorificado. Na sociedade, trabalhe com honestidade, seja justo, seja honesto, e todos irão então perceber que a glória do Senhor repousa sobre a sua vida, repousa sobre a sua casa. Pastor, e na igreja honre a Deus participando das atividades com o coração aberto, participando das atividades sem distrações, participando das atividades com o coração entregue. Se você veio aqui para adorar, não se perca com as distrações, não se perca com um diálogo ali, uma conversa aqui, mas esteja com o coração aberto e concentrado no altar do Senhor. Oferte o seu melhor, sem formalismo, porque tem crente que até para dar glória a Deus, ele é formal, aleluia, glória a Deus. Não, meu irmão, aqui você tem liberdade para adorar, para dar glória a Deus, você tem liberdade de abrir o coração. Se der vontade de ficar de pé, fica e levanta a mão da glória. Se der vontade de dar um brado de glória, dá. Se der vontade de dar aleluia, dá. Não é proibido adorar, porque você tem total liberdade de glorificar o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, halai, o barada caraladas. A história de Caim e Abel nos ensina, irmãos, que Deus não aceita qualquer culto. Fazemos um resumo aqui, finalizando a nossa palavra nesta manhã. Deus não aceita qualquer culto. O culto deve ser, primeiro, voluntário. Segundo, o culto deve ser
com um coração reverente ao Senhor. Terceiro, o culto deve ser oferecido por fé e de forma completa. Amém? Antes de Deus aceitar a nossa oferta, Deus aceita a nossa vida. Porque o verdadeiro culto, irmãos, começa no coração e se manifesta nas atitudes. É fácil você descobrir se alguém veio cultuar ou não. É ou não é? Porque quando ele vem com o coração inclinado para Deus, irmãos, nada aqui dentro o distrai deste propósito. Mas quando você vem para o culto, irmãos, e não há reverência interior, conversar, passear, dá uma sede, né, assim, irmãos? Uma sede. Às vezes passa em casa a manhã inteira fazendo serviço, não toma um copo d'água, mas no culto de 2 horas, parece comer 1 quilo de sal antes de vir para o culto. Aí vai tomar água e volta, e vai tomar água e volta, e vai tomar água e volta, é assim ou não é? Dá uma mijadeira, vai no banheiro para lá, vai pagar, assim, na hora do culto. A carne reinando e o diabo dizendo assim, é isso que eu quero, não se concentre. Não se concentre. A carne fica lá assim, sabe, te fazendo pecar na hora do culto. Aí você está lá sentadinho, mas evangelista Altino, que gravata bonita. Rapaz, tu comprasse essa gravata onde, hein? Menino, foi importada ou foi no... Eita, gravata bonita. E o culto rolando, viu? Que gravata bonita. Menino, e esse terno, menino, é muito bonito, viu? Rapaz, e essa camisa? Menino, tu comprou onde mesmo? Diz aí a loja. Aí o Altino vai explicar a loja, irmãos. A loja, ó, eu comprei na loja X, na loja Y, não sei o quê. Se ele não vigiar, né? Se ele vigiar, ele fala, obrigado, amém, glória a Deus, oh glória! Aí o irmão já fica se ligando, né? Já fica se ligando. É assim? Mas tenha reverência interior, irmãos. Culto é coisa séria, irmãos. Você está diante de Deus. Aqui a conversa é o mínimo possível, somente se for tratando de coisas para o andamento do culto. Não for, deixa para depois. Agora, acho tão interessante, irmãos, que tem irmão que gosta de conversar o culto todinho, mas não é? Conversa o culto todinho. Quando o pastor diz amém na bênção apostólica, ele some da igreja. Ele sai da igreja mais rápido do que um relâmpago. Aí eu fico sem entender, ele não queria tanto tratar o assunto com o irmão, por que ele foi embora, não ficou aqui? Se acontecer, irmão, se você tiver uma coisa muito importante para conversar com o irmão, mas não dá para conversar no culto, vai ser depois do culto, fale comigo. Eu fico com a chave ali, você conversa aqui a noite toda, eu faço vigília com você, você vai conversando com o irmão. Mas na hora do culto, olha para quem está pertinho de você e diga assim, na hora do culto eu só quero adorar.